Olá, graça e paz, tudo bem? Meu nome é Pastor Márcio e estou aqui mais uma vez para trazer a lição sobre o PGM, conhecendo a Deus e fazendo a sua vontade. Só lembrando que a semana passada nós começamos a unidade 2, onde o título principal é Olhando para Deus. No primeiro dia, a lição foi uma vida centrada em Deus. Uma vida onde o importante é estar no centro da vontade de Deus para poder alcançar a vontade de Deus do que o meu próprio eu, a minha própria vontade. Nós vimos na lição do dia anterior, centrado no eu significa dizer vida com foco no eu, orgulho de si mesmo e de suas realizações. Mas uma vida centrada em Deus, nós temos confiança em Deus, dependência de Deus e de sua capacidade e provisão. Isso nós vimos na lição do dia primeiro e agora nós estamos entrando na lição de número do dia 2, onde o título dela é Os Planos de Deus versus os Nossos Planos. E essa lição começa com algo bem interessante que a gente precisava esclarecer. Não é que nossos planos não sejam os planos de Deus, mas a lição vai trazer que o melhor plano nosso é aquele que vem do coração de Deus. O coração do homem, como diz já a palavra de Deus, é que planeja, mas o realizar vem de Deus. E eu quero convidar você a entender isso profundamente. Ao realizar de Deus. Muitas vezes nós queremos até fazer algo para Deus, mas nós não paramos para entender, para perceber o sonho de Deus, o plano de Deus para realizar isso em nossas vidas, ou até mesmo para a vida de outras pessoas. Hoje eu quero trazer para vocês um esclarecimento claro de tudo isso que vem trazendo essa rica lição. Mas antes de dar continuidade, eu gostaria de pedir a você que, se não se inscreveu ainda, se inscreve aqui embaixo no nome escrito de vermelho, inscreva-se. Se você quiser receber todos os avisos quando a gente fizer um novo vídeo, tem um sininho de lado, observe lá e clique no sininho. E se você gostou, se realmente você acha que isso é produtivo para a sua vida e de mais alguém, clique em compartilhar. Fazendo isso, você está ajudando o reino de Deus e a mim a manter esse canal. Outra coisa também, se você tem alguma dúvida, se você quer algum esclarecimento, se você quer participar conosco desta construção, eu convido você a entrar nos comentários, que também está logo abaixo, e que você possa ali deixar a sua pergunta, deixar o seu comentário e deixar, sem dúvida nenhuma, também um like. Dê um cliquezinho aí na mão se você realmente gostou, para continuar construindo o nosso canal aqui no YouTube. Mas voltando para a lição, os planos de Deus versus os nossos planos, nós temos ainda uma outra situação muito boa e que eu quero trazer para vocês nesse momento. O momento é o seguinte. Em Êxodo 2, 11 a 15, vai contar uma história. Talvez você não tenha percebido na história o quanto esse texto é importante. Conta que Moisés, já adulto e descobriu que sobre os irmãos israelitas, ele vai ver os irmãos israelitas uma tarde trabalhando. Vai olhar. Ele planeja ajudar os seus irmãos israelitas. E ao chegar lá, ele se depara com uma situação de muito trabalho, de muito esforço, forçado pelos egípcios. E aí, ele teve um que estava muito cansado, não estava conseguindo fazer, então o egípcio foi lá e foi castigar e foi obrigar ele forçadamente a trabalhar. O que aconteceu?
Moisés, se revoltou com aquilo e planejou ajudar. Não, eu vou ajudar os meus irmãos israelitas. E foi lá e matou o egípcio. Depois de matar, ele escondeu o corpo em um lugar. Aí, no outro dia, ele disse: eu vou de novo ajudar os meus irmãos. Ao chegar lá, foi uma outra cena. Uma cena onde eles estavam discutindo entre si, os israelitas, o povo de Deus, seus irmãos. E quando ele tentou intervir, perguntaram a ele: quem você é? Você é juiz? Você é profeta? Quem é você para estar julgando a nossa causa? Veja só, Moisés colocou no seu coração um plano de ajudar o povo de Deus. Moisés colocou no seu coração que poderia fazer algo pelo povo de Deus. E aí ele planejou uma maneira, um jeito, e foi realizar. E foi fazer. Então, Moisés colocou o seu plano em prática e não convidou Deus para colocar o seu plano em prática. Resultado desse plano pessoal, um plano sem o plano de Deus, um plano sem fazer a vontade de Deus, ele teve que fugir. Ah, pastor, mas estava fazendo a vontade de Deus. Infelizmente, muita gente pensa que tudo que é feito para Deus é a vontade de Deus, a forma que Deus está querendo. Mas na realidade, Deus tem o agir, Deus tem o executar. E nós precisamos entender, nós precisamos perceber o quanto Deus e como Deus quer fazer a sua obra. E por causa do plano do coração de Moisés, sem a participação do plano de Deus, ele teve que fugir. Ele passou 40 anos fora do povo, do seu povo, da sua casa, da sua parentela, e foi trabalhar em uma terra estranha. Percebe que como o nosso plano, sem um plano de Deus, mesmo com o intuito de fazer a vontade de Deus, pode não dar certo e pode nos trazer um grande dano. Nós não podemos ficar com esse negócio na cabeça: ah, é para Deus, a gente vai fazer. Sim, é para Deus, mas como vai ser feito? E mais ainda, é Deus que planeja e executa. Nós só somos o instrumento usado por Ele. O texto ainda traz aqui um pensamento muito bom. Diz assim: compreender aquilo que Deus vai realizar no lugar onde estou é mais importante do que dizer a Ele o que eu desejo fazer para Ele. Entenda aqui, melhor do que dizer para Deus o que fazer e onde fazer, é se colocar à disposição para Deus, para que Ele lhe use para fazer como Ele quer, onde Ele quer e da forma que Ele quer. O texto bíblico ainda é em Salmo 81, versículos de 10 ao 12, ainda traz a seguinte narrativa: eu sou o Senhor, o teu Deus, que tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu encherei. Mas o meu povo não ouviu a minha voz, e Israel não me quis. Deus começa a colocar em prática o seu plano, o plano de Deus. E agora Deus convida Moisés a fazer parte do plano de Deus, no seu próprio plano. Veja que coisa interessante. Não foi Moisés que disse que queria libertar o povo. Foi Deus que disse que queria libertar o povo e ia fazer de uma maneira que, do jeito que,
com a pessoa que ele escolheu. No primeiro momento, Moisés não ouviu a Deus. No primeiro momento, Moisés não recebeu o plano de Deus para realizar a própria vontade de Deus. Mas agora, Deus está chamando a Moisés e dizendo a ele como ele queria, da forma que ele queria e com a pessoa que ele queria. Então Moisés, ele começou a ouvir mais a voz de Deus e entendeu o seguinte: somos servos dele e ajustamos nossa vida naquilo que ele vai fazer. Olha, o propósito é de Deus, o plano é de Deus, o agir é de Deus. Nós só somos servos para fazer e compreender a vontade de Deus. E é para isso que você e eu estamos estudando, para conhecer melhor a vontade do nosso Deus. Seguindo a lição, ele diz o seguinte: você precisa saber o que Deus está para fazer. Ah, pastor, como é que eu vou conseguir isso? Como é que eu vou entender isso? É simples, muito simples. Você só precisa ser servo. Somente isso. Quando a gente aprende a ser servo, ouvir a voz do nosso Senhor, nós vamos saber onde Ele está para fazer algo. O texto, ele diz que tem duas formas de a gente entender como saber o que Deus está para fazer. Duas características, e eu quero falar delas. Mas olha, se até agora está dando tudo certo aí com você, se você está conseguindo entender o que eu estou dizendo, se você está caminhando junto comigo nessa compreensão, eu quero convidar você nos comentários a dizer: ok, pastor, amém, estou aprendendo, estou entendendo. Ou até mesmo dizer: não, pastor, não estou entendendo, eu preciso da sua ajuda. E eu vou lhe responder, eu vou trazer de volta, através dos comentários, a sua resposta. E vai ficar neste vídeo guardadinho as suas perguntas e as minhas respostas. Você pode sim clicar lá no comentários e fazer a sua pergunta, que eu tenho o maior prazer de lhe responder todas as suas perguntas. Mas continuando, quais são os dois aspectos do que Deus está a fazer? Deus é didático, ele ensina o seu povo a caminhar. E aí, o primeiro desejo de Deus para Moisés foi: chame o povo a voltar-se para mim. Se o povo não responder, então teria de ouvir a segunda. Com a primeira, Deus disse: chame o povo e peça que ele volte para mim. O primeiro aspecto é que Deus convida que a gente se aproxime dele pelo amor, pela dedicação, pelo reconhecimento de quem é esse Deus tão maravilhoso. Então ele nos convida, ele convida a mim, ele convida você a se aproximar dele, a fazer nele o seu querer e o seu agir. O segundo aspecto é que quando a gente não quer ouvir, vem outra muito mais pesada dizendo: diga ao povo que ele está mais perto do momento do juízo do que jamais estivesse. Olha a didática de Deus. Deus primeiro convida. Tem um ditado popular que diz: se a gente não vai até Deus pelo amor, nós vamos... Cadê? Deixa eu ouvir de vocês. Nós nos aproximamos a Deus pela dor. É isso que o texto está traduzindo. Foi esse diálogo de Deus com Moisés. Disse a Moisés: vai lá, fala com eles, diz a eles que eu
quero que eles se aproximem de mim. Mas se por acaso o meu povo não quiser se aproximar de mim, diga a eles mais uma coisa também, que o juízo está perto. O que eles querem? Andar comigo ou distante de mim? O que você acha dessa indagação? Escreva aqui nos comentários, fale comigo sobre isso. Qual a melhor escolha? Achegar-se a Deus, voltar-se para Deus, ou receber de Deus o juízo? Ou seja, ele está querendo dizer aí, se não, você não me quer, se você não quer se aproximar de mim, eu também vou lhe abandonar. Eu também vou lhe deixar você a sua própria sorte. É isso que Deus está tratando nesse momento, nessa palavra, junto a Moisés. Amém? Se você está gostando, não se esqueça de colocar os seus comentários, não se esqueça de compartilhar. E ó, a mãozinha aí para a gente melhorar o nosso canal. Muitas vezes nós falamos assim, que até é tema de uma música popular brasileira que diz que eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. O que Deus nos convida hoje é dizer assim, você não nasceu assim, você não cresceu assim, você não vai morrer assim. Essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Não é desse jeito. Não é dessa forma. E o convite de Deus hoje é que você faça algumas orações. Mas agora uma oração orientada. Uma oração voltada para a sua vida em foco, com o seu relacionamento com Deus. Ele sugere o seguinte: peça a direção de Deus para a maneira como você deverá responder a Ele. Da seguinte forma: em sua vida pessoal, qual a sua resposta para Ele? Em sua igreja, em sua comunidade, qual a sua resposta para Deus? Em sua família, qual é a sua resposta? Em seu trabalho, qual é a sua resposta? Para o seu país, para o nosso país, qual é a sua resposta? Você pode colocar aqui no comentário uma resposta que você queira dar, que você queira trazer, falar. Você pode colocar aqui, compartilhar com os outros irmãos sobre esse questionamento. A direção da sua vida, os pontos que isso vai levar você, como você vai se sentir. É esse convite que eu quero fazer a você. É dessa maneira que nós entendemos que os planos de Deus versus os nossos planos. Que nós precisamos perceber que a vontade de Deus, os planos que Deus tem para mim, é que eu faça a sua vontade. E que a vontade de Deus é levar o amor, a paz, a esperança, a harmonia e a felicidade para todos. E esse é o meu desejo para a sua vida. Deixa Deus trabalhar com você, deixa Deus agir com você. Não abra mão daquilo que Deus preparou para a sua vida. Lembra da lição passada que eu pedi para você, convidei você a sonhar aquilo que Deus está sonhando para você. Imagine que Deus está sonhando algo para você. Esse é o plano de Deus para a sua e para a minha vida. E eu convido você a sonhar isso, mas também agora, além do sonho, perceber o plano de Deus em nossas vidas, na sua vida. Eu quero agora encerrar fazendo 2 convites e depois a gente vai orar. O primeiro convite é que você que está nos assistindo, que ainda não tenha Cristo como Senhor, como Salvador das nossas vidas. Eu quero convidar você a entregar a sua vida ao Senhor, a fazer parte daquilo que Deus tem, que o melhor de Deus nessa terra, que é a nossa vida no seu reino, na sua vontade.
Deus está convidando você. O plano de Deus para você essa noite é que você volte para Ele e que faça parte definitivamente do reino. É isso o convite de Deus. É esse o convite de Deus. Também vale a pena lembrar que quem estava afastado ou afastada do caminho do Senhor, Deus também está dizendo para você: volte, amigo, volte, amiga, venha para o meu lado, escute a minha voz. O juízo está muito próximo. Eu preciso que você realize o meu plano. Vamos salvar a terra. Você e eu vamos fazer parte dessa salvação. E se você realmente está fazendo isso, voltando para a casa do Senhor, ou entregando sua vida a Deus, eu convido a você a colocar no comentário aqui: eu, pastor, eu quero voltar ao Senhor. Eu, pastor, eu quero retornar para a casa de Deus. Eu quero entregar minha vida ao Senhor. Deixa aqui nos comentários. Nós vamos deixar todas as nossas comunicações, WhatsApp, Instagram, um e-mail, uma maneira que você possa se comunicar conosco, para que a gente possa orientar a sua vida e onde você possa ir, aonde você possa ir. O segundo convite é, mais uma vez, pedir que você se inscreva nesse canal, que você compartilhe esse canal e que você possa levar a palavra de Deus junto conosco. Vamos fazer parte desse plano de Deus, que é colocar este canal pronto para servir ao Senhor com muita alegria.